seja bem-vinda a mais um episódio do Delas Convida, essa websérie que serve para você se inspirar, aprender e ter muita troca com as empreendedoras maravilhosas que nós estamos recebendo aqui. Hoje eu tenho a honra de receber a Dionara Conrad. Seja muito bem-vinda, Dionara. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje nessa tarde, primeiro dia de Startup Summit, né? Estamos todos animados. A Dionara, que é cofundadora da Opens Tecnologia, uma empresa que há mais de 20 anos, né, Dionara, vem inovando no atendimento, na aplicação de inteligência artificial para gerar experiências incríveis ao cliente. E eu acho que é por aqui que a gente começa, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente já promove um afastamento, assim, Sim. quando as pessoas pensam em inteligência artificial, já acham que é algo longe do humano. E, na verdade, é para agregar a experiência do cliente e dá para humanizar, né, Dionara? Sem dúvida, eu acho que a inteligência artificial ela existe em várias frentes onde ela pode ser aplicada, porque o principal objetivo é diminuir a fricção do relacionamento do cliente com as marcas que ele quer se relacionar, que ele adora. E muitas vezes os contatos eles são extremamente transacionais. Eu preciso de uma informação muito rápida sobre um boleto, sobre algo que eu preciso saber se o horário da loja está aberto. E eu não quero muitas vezes falar com o humano, eu só quero a informação rápido. Então, a inteligência artificial, uma automação, ela tem essa utilidade de tirar a fricção do relacionamento. Muitas vezes a pessoa ficaria ali ouvindo uma URA interminável, esperando minutos intermináveis para saber se aquele produto, por exemplo, está na prateleira, ou se aquele horário de atendimento vai ter alguém disponível para atender. Então, isso tudo a inteligência artificial pode resolver. E é sempre importante a gente ter esse toque de entender a porta de saída o mais rápido possível. O que é a porta de saída? Eu entender que quando é um tema que é mais relacional, que eu preciso realmente entender mais o contexto daquele cliente, eu tenho uma porta de saída para um ser humano que, com certeza, precisa estar ali à disposição o mais rápido possível para atender essa pessoa. E aí, de novo, ele pode ter ajuda da inteligência artificial para atender esse cliente com mais personalidade. Né? Então, acho que tem várias alternativas aí. Essa tua explicação deixa muito claro que a preocupação toda, né, na ponta, em todas as pontas, é o atendimento ao cliente, porque é ele que vai fazer a compra, é ele que vai fechar o negócio, e é a experiência dele que vai fazer ele voltar, né? Lembrar daquela marca, lembrar daquela empresa. E enquanto a Dionara falava, eu pensava, a gente ilustra muito na nossa mente a inteligência artificial como algo muito distante, algo muito grandioso, difícil de entender, e na verdade é aplicada de muitas formas e de forma simples, como na prática a Dionara trouxe aqui, né, o atendimento primário ali ao cliente para solucionar dúvidas e que o cliente não quer esperar, né? Ele não quer, às vezes você não quer falar com ninguém, você só precisa daquela informação rápido. Outra área que a inteligência artificial e que a hiperpersonalização do atendimento funciona, que a inteligência artificial entra assim como uma luva, é justamente na capacitação dos atendentes. Porque você consegue, primeiro, ter uma avaliação muito melhor do que realmente o cliente está entrando em contato, quais são os principais gaps, porque a inteligência artificial consegue, de forma muito mais rápida, taguear quais são os problemas do dia e gerar uma capacitação, gerar uma resposta para esse atendente ou até devolver para o cliente uma resposta mais rápida para agilizar o atendimento dele. Então, coisas que a gente levava, para você ter uma ideia, assim, semanas para fazer uma análise de um relatório, de uma base de dados, do tipo assim, quais são os temas mais chamados hoje? Quais são os problemas mais recorrentes? Quais são as dúvidas que os atendentes mais têm dificuldades de responder? A gente consegue fazer essas análises usando a inteligência artificial para transcrição de voz, para transcrição de dados no chat, muito mais rápido. Então, de uma semana para outra, você capacita o teu time para entregar mais valor para o teu cliente mais rápido. E no fim do dia, o que a gente quer é o cliente feliz, né? A gente quer o cliente tendo boas experiências, boas emoções no relacionamento com a nossa marca. Então, acho que realmente tem uma oportunidade gigante também nessa parte de análise de dados, nessa parte um pouco mais estratégica e tática das empresas. Com toda a tua experiência, né? Esses mais de 20 anos aí tateando a inteligência artificial e entendendo onde ela funciona melhor, sempre agregando ao atendimento humano. O que você percebe, assim, em relação à dificuldade para a implementação? O que falta para a empreendedora que ainda não deu aquele passo que precisa
para ter essa solução rápida para o cliente, para dar esse start inicial, agregar com a inteligência artificial? Quando a gente fala de atendimento, a primeira coisa é justamente a gente tem muita dificuldade de dados. Então, os dados, quando você não tem dados estruturados do teu negócio, quando você não tem bons softwares de ERP, bons CRMs, que você tem informações dos teus clientes sobre comportamento de compra, sobre perfil de consumo, quando você não tem dados tão estruturados, você sempre vai adiar, né, a implementação. Então, quanto melhor os teus dados, mais complexas as tuas IAs podem atender. Mas sempre a minha sugestão, e assim, se você quer começar, por onde eu começo? Diga assim, tá, por onde eu começo? Começa com uma coisa simples. Simplesmente você implementa uma inteligência artificial conversacional. E a única coisa que ela vai fazer assim, olá, tudo bem, que posso te ajudar hoje? Nisso que pode te ajudar hoje, ela vai, a hora que a pessoa responder, você já joga para um humano, com um pouquinho mais de contexto, com um pouco mais de atendimento. Já é o primeiro passo. É o primeiro passo. E você vai treinando aos poucos, sem frustrar o teu cliente e, ao mesmo tempo, capacitando o teu time para responder de forma mais hiperpersonalizada. Porque não adianta nada a inteligência artificial fazer um monte de pergunta, quando chegar no humano ele fazer as mesmas perguntas de novo. Então, você precisa ter softwares que carreguem essas informações para o dashboard de atendimento também. Então, são coisas que a gente se dedicou muito para fazer e que realmente a gente percebe que termina fazendo muita diferença. As pessoas querem se sentir únicas, né? Com certeza. Dionari, essa dica é muito boa, porque começar pode ser simplesmente esse atendimento imediato por parte da IA. Pode. É de já responder o cliente, porque o cliente, além de ser único, ele também tem a necessidade do que é imediato. Então, ele tendo uma resposta, mesmo que seja o robô, e já direcionar, já é um primeiro passo para começar essa transformação. E da mesma forma, o ponto de atenção que a Dionara trouxe aqui é esse, tem que funcionar. Não adianta também a IA fazer várias perguntas, o chat fazer várias perguntas. Quando chega para o humano, ele não tem aquela base de dados, ou seja, fica irritante o atendimento. Fica irritante. E aí o cliente foge, né? O cliente foge. Outra solução importante é você colocar IA para atender fora do horário. Você reduz custo com atendimento 24/7, né? Quantas empresas, muitas vezes, o cliente manda uma mensagem fora do horário de atendimento e você não tem ninguém para atender e ele fica sem resposta, às vezes se é numa sexta-feira até uma segunda-feira, né? Então, quando você tem uma inteligência artificial, é aquela pessoa assim, já me viram, né? Tipo assim, oi, tô aqui na sua loja, no site. Oi, tudo bem? Já te vi. Ó, na segunda-feira, na primeira hora, a fulana de tal vai entrar em contato com você. Deixa aqui um pouquinho no resumo do que eu posso te ajudar. Então, você já dá uma acolhida. Já entrega algo, né? Já entrega algo. Acho Que faz a pode ser um diferença. bom passo, sem dúvida. Agora, a Dionara Opens, ela está há mais de 20 anos inovando, né? E é um case que, é claro, a gente tem que abordar mais, porque inova no atendimento. O que mudou mais na sua percepção? A tecnologia ou o atendimento humano, o comportamento do cliente? Bom, a gente está na 4ª geração de produtos, né? Sempre com foco em melhorar, em conectar mais as pessoas e melhorar os relacionamentos. Eu tenho clientes que estão comigo há 15 anos, que eram meu clientes só de internet, de e-mail, depois foram só de telefonia, omnichannel, inteligência artificial. Então, o que eu percebo foi que o tempo das tecnologias, elas foram mais espaçadas. Agora, a gente tem uma curva de desenvolvimento tecnológico muito grande. Então, a todos os meses, antes a gente podia ter roadmaps de 2, 3 anos. Ah, daqui a um ano a gente vai lançar tal coisa. Daqui a um tempo a gente vai botar na cloud. Agora não tem mais isso. É de um roadmap para o outro, de uma semana para outra eu tenho que entregar inovação. Então, sim, a tecnologia, ela aumentou muito a velocidade de capacidade de inovação. Paralelamente, foi inevitável a gente agregar muito mais serviço e muito mais contato e muito mais relacionamento para poder entender quais são as necessidades. Porque quando eu posso fazer tudo, o que é mais importante ser feito? Então, essa pergunta que você fez, do tipo, por onde eu começo, é a dúvida de 90% da minha base de clientes. Então, quer implantar, mas quer acertar, né? E aonde eu gero mais valor? Porque
também existe uma febre de as empresas começam a fazer muitos investimentos e o ROI, até acabou de sair um estudo, que o ROI na implementação da inteligência artificial em muitas empresas, ele realmente é muito pequeno, perto dos investimentos que são necessários. Então, você saber escolher aonde de verdade você vai usar a tecnologia, mais a associação de processos bem estruturados, de métodos de crescimento, a associação dessas tecnologias, stack tecnológico, mais processos, mais pessoas, é o que no fim do dia, hoje, é o que está gerando mais resultado para as empresas. E não substituir o potencial humano nessas operações, né? Exatamente. Onde é essencial que seja humano, tem que ser humano até para que a venda aconteça, o negócio feche. Exatamente. Você percebe muito essa dificuldade também da pessoa que vai implementar, dela entender o local onde é mais eficiente colocar IA, onde tem que apostar mais no desenvolvimento humano e dos funcionários? Então, acho que a gente tem uma oportunidade gigante agora desses humanos, eles se desenvolverem cada vez mais também. Porque os call centers, eles foram, principalmente as áreas de atendimento, eles foram muito determinadas por scripts, muito automatizados. E isso fez também com que robotizasse muito. Quantas vezes a gente ligou para um banco e a gente não sabia se estava falando com um ser humano ou com um robô, né? Verdade. Então, a gente está tendo a oportunidade de humanizar esse ser humano de novo, que é fazer com que ele se desenvolva e consiga de novo voltar a se desenvolver para responder coisas complexas. Então, eu vejo que os empresários estão, de verdade, investindo mais na capacitação desses humanos, usando a inteligência artificial para entender os gaps, mas para que eles possam, quando estiver na frente de um cliente, você tem que ser incrível. Você não pode dar uma resposta robotizada, digamos assim, entende? Então, tem essas duas coisas estão se desenvolvendo de uma forma bastante orgânica e eu vejo que é muito positivo. É uma provocação para que a gente se desenvolva também. Como que você vê o Omnichannel, que você também tem, né, a sua expertise? Hoje é mais do que estar em vários canais, né? Como que você enxerga essa experiência que dá para garantir ela sendo humana e também integrada à tecnologia? Quando a gente fala de omnicanalidade, a gente pode falar de duas formas diferentes. Primeiro, a omnicanalidade, quando a gente fala de integração de chat, e-mail, telefone, WhatsApp, tudo num único canal. A principal dificuldade de orquestrar todos esses canais juntos é a gente entender o contexto. Imagina só, você está entrando em contato com a minha empresa para fazer uma reclamação e, ao mesmo momento, você está recebendo e-mail marketing de promoção. Eu estou com uma reclamação com você e você quer me vender algo no mesmo momento. É uma péssima hora para receber. É uma péssima hora para você fazer esse relacionamento. Então, é um exemplo de como nós precisamos começar a pensar na orquestração da jornada do cliente. A orquestração da multicanalidade faz com que você consiga saber o time exato de falar com esse cliente. E que não é agora quando ele está reclamando. Mas, em compensação, quando ele está ligando, por exemplo, a gente tem um case, quando ele está ligando para pagar o cartão de crédito dele e ele quer aumentar o limite, aí sim é o momento de você mandar para ele uma oferta, porque ele está disposto a comprar mais. Ele quer comprar mais. Então, orquestrar essa jornada, entender o time. Por isso que cada vez mais as áreas de marketing, área de vendas e suporte, elas precisam se integrar. Porque senão você não consegue fazer essa jornada unificada. Então, acho que esse é o grande desafio. E eu ainda quero colocar mais uma pitadinha. O digital, ou seja, o físico, entra como um canal que precisa ser orquestrado nessa jornada também do digital. Não dá para começar do zero na parte humana. Ele já tem que ter aquele histórico que a IA já fez para dar seguimento. Ele entrou em contato no digital para saber se tem um produto e ele quer saber se naquela loja tem, se ele pode ir lá buscar. Eu preciso saber disso. Ele já entrou em contato, já sei que ele pesquisou lá no site. Ele está entrando em contato comigo. Eu sei o telefone dele. Você está ligando por causa do produto? Você quer vir buscar? Tem no estoque. Já faz toda a diferença, né? Exato. O funcionário, o empreendedor saber do que o cliente está falando, sendo que ele já colocou as informações ali, né? Exato, ele já te deu os dados. Mas o crescimento é muito grande também de empreendedoras, empreendedores, setores, startups que estão apostando muito na IA e entendendo a necessidade de deixar alguns serviços mais automatizados e também investir no potencial humano, né, Dionara? Exato, eu acho que também oportuniza as empresas que muitas vezes estão carentes por investimentos e que não para crescimento.
mas você aumentando a tua eficiência, também é uma forma de você ter crescimento com a tua mesma, sem aumentar tantos custos, sem precisar de investimentos externos. Então, o empreendedor que está sempre precisando olhar para esse fluxo de caixa para se tornar mais eficiente, para ter mais lucro, você conseguir melhorar a tua eficiência usando a tecnologia é uma oportunidade para o empreendedor, né? Então, a gente também não pode esquecer que muitas empresas estão crescendo, eu tenho clientes que estão expandindo a sua operação, né, em 30%, 40%, sem precisar aumentar tanto a sua capacidade de contratação de pessoas, né? Então, é sempre um equilíbrio, né? Nunca é algo que é tão simples de orquestrar, mas precisa ter esse equilíbrio, sim. Dionara, muito obrigada por dividir conosco um pouco de toda a sua experiência. Tenho certeza que inspirou e também trouxe muito aprendizado para as empreendedoras que nos assistem. Muito obrigada. E você fica conosco até o próximo episódio do Delas Convida. Até lá.